Eu quero comprar a loja. O gerente ri, mas está chocado ao ver o saldo. Sophie Miller tinha apenas 7 anos de idade quando ela andou decididamente no escritório do gerente-geral de uma cadeia de lojas em sua pequena cidade, perto de Harbor Springs. Suas roupas simples e cabelo bagunçado contrastavam com um ambiente elegante, mas seus olhos brilhavam com a determinação poucos adultos possuíam. Foi então que ela se aproximou da mesa de mogno e disse em uma voz firme para Michael Vance, o gerente de 50 anos que a observava com espanto: "Eu quero comprar a loja na esquina da rua Magnólia." O homem no terno caro irrompeu em risada, chamando seus assistentes para testemunhar esta comédia. Mas Sophie, inabalada pela risada ecoando pela sala, colocou um cartão de banco na mesa polida e repetiu com ainda mais firmeza: "Eu estou séria, senhor. Eu quero comprar aquela loja." Michael limpou as lágrimas de tanto rir e decidiu entrar na brincadeira com a situação. Afinal, que mal poderia haver em verificar o cartão de uma criança? Seus funcionários ainda estavam rindo suavemente quando ele passou o cartão no sistema, esperando ver uma conta vazia ou um erro. Sua expressão mudou drasticamente quando os números apareceram na tela. 8.743,15. O silêncio caiu sobre a sala. Michael verificou o saldo uma segunda vez, então uma terceira, incapaz de acreditar no que estava vendo. O assistente parou de rir e se aproximou da tela, bocas abertas. Uma menina de 7 anos tinha mais dinheiro do que muitos donos de negócios na região. "Como você conseguiu tanto dinheiro?" perguntou Michael, ainda incrédulo. Sophie respirou fundo e contou sua história. Ela havia herdado aquela fortuna de seu tio-avô Arthur, um homem recluso de 82 anos que vivia sozinho nos arredores da cidade. Enquanto toda a família o considerava um velho rabugento sem futuro, Sophie o visitava todo domingo, trazendo desenhos que ela fazia na escola e ouvindo suas histórias sobre as vezes que ele trabalhou nas minas de sal locais. "Todos diziam que eu estava perdendo meu tempo com o vovô Arthur", explicou Sophie, sua voz ainda infantil, mas cheia de emoção. "Mas ele era meu amigo. Ele me ensinou coisas sobre plantas, sobre como cuidar de pequenos animais feridos, sobre como ser uma boa pessoa. Eu nunca pedi nada a ele. Eu nunca nem soube que ele tinha dinheiro." Michael ouviu, fascinado, enquanto a menina revelava que Arthur havia trabalhado nas minas de sal por 60 anos, economizando cada centavo que ganhava. Ele vivia simplesmente cultivando sua própria comida e raramente gastando dinheiro com qualquer coisa que não fosse essencial. Quando ele faleceu no mês anterior, ele deixou toda a sua fortuna para a única pessoa que o visitava por amor genuíno, não por interesse. "Minha tia Deborah está furiosa", Sophie continuou baixando a voz. "Ela diz que eu sou muito jovem para lidar com tanto dinheiro e quer que um juiz anule o testamento. Mas o vovô Arthur me deixou uma carta explicando tudo. Ele disse que eu era especial porque via os corações das pessoas, não o que elas tinham nos bolsos." A história tocou Michael de uma forma inesperada. Ele próprio havia crescido em uma família pobre e sabia o valor de ser reconhecido por quem realmente somos, não pelo que possuímos. Mas sua curiosidade sobre a loja específica crescia a cada minuto. "Por que exatamente você quer comprar aquela loja, Sophie?" ele perguntou, agora com respeito genuíno em sua voz. Os olhos da menina se encheram de lágrimas. "É onde minha avó Marta trabalhou. Ela passou 30 anos de sua vida naquela loja, chegando cedo, saindo tarde, sempre educada com todos. O dono sempre prometeu que a promoveria a gerente, mas ele nunca o fez. A vovó sonhava em ter sua própria loja um dia, mas ela nunca conseguiu economizar dinheiro suficiente." Michael sentiu um aperto no peito. "Eu conhecia aquela loja e seu dono, Gerald Harrison, bem, um empresário conhecido na cidade por ser ganancioso e explorar seus funcionários. Martha havia sido uma de suas funcionárias mais dedicadas, mas Gerald sempre a manteve na mesma posição básica, pagando-lhe o mínimo possível.
A vovó faleceu no ano passado. Sophie continuou, lágrimas agora fluindo livremente. No último dia que conversamos, ela me disse que seu maior sonho era transformar aquela loja em um lugar onde as pessoas se sentissem bem-vindas, onde idosos pudessem vender seus artesanatos, onde crianças pudessem brincar enquanto seus pais faziam compras. Eu quero tornar o sonho dela realidade. Caro ouvinte, se você está gostando da história, por favor, tire um momento para curtir e especialmente se inscrever no canal. Isso realmente nos ajuda que estamos apenas começando. Agora continuando, Michael ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo que ele havia ouvido. Sua equipe ainda assistia em choque, mas ele já havia tomado uma decisão. Ele se levantou de sua cadeira e estendeu sua mão para Sophie. Eu vou te ajudar a comprar aquela loja, ele disse firmemente. Mas eu devo te avisar, não será fácil. Gerald Harrison não é uma pessoa fácil de lidar e sua família pode tentar nos impedir de várias maneiras. Os olhos de Sophie brilharam com esperança. Você realmente vai me ajudar? Sim, eu irei. Mas primeiro, vamos abordar a questão com sua família. Você disse que sua tia quer anular o testamento. Sophie assentiu tristemente. Tia Deborah contratou um advogado. Ela diz, vovô Arthur não estava em sua mente certa quando ele fez o testamento, que ele foi enganado ou algo, mas eu sei que isso não é verdade. Ele estava bem até o fim. Michael conhecia Deborah Miller de vista. Ela era uma mulher ambiciosa que trabalhava em uma agência imobiliária local e sempre havia sido conhecida por colocar dinheiro acima dos sentimentos familiares. A situação de Sophie era mais complicada do que ele havia imaginado inicialmente. Você tem outros parentes que podem te apoiar? Perguntou Michael. Meu pai trabalha em uma cidade vizinha e só volta para casa nos fins de semana. Minha mãe, ela meio que concorda com a tia Deborah. Ela diz que eu sou muito jovem e que o dinheiro deveria ficar com os adultos na família até eu completar 18 anos. Mas eu sei que se isso acontecer, eles vão gastar tudo e nada restará para realizar o sonho da vovó. A situação era ainda mais delicada do que Michael havia imaginado. Uma menina de 7 anos, mesmo com uma herança de $1 milhão, estava praticamente sozinha contra uma família inteira que queria controlar seu dinheiro. Sophie, você precisa de um advogado para te defender. Você conhece algum? A menina balançou a cabeça. Tia Deborah não vai me deixar falar com nenhum advogado. Ela diz que isso é negócio de adulto e que eu tenho que confiar nela. Michael sentiu raiva crescendo dentro dele. Deborah estava claramente manipulando a situação para seu próprio benefício, deixando uma criança órfã sem proteção legal adequada. Eu conheço uma advogada muito boa que se aposentou no ano passado. Doutora Elelanena Sterling. Ela era uma cliente na loja da sua avó e sempre teve um carinho especial pela Simona Rom. Eu tenho certeza que ela vai querer te ajudar. A esperança retornou ao rosto de Sophie. Senhora Elelanena. Vovó sempre falou muito bem dela. Ela disse que ela era uma das poucas pessoas ricas que tratava a todos com respeito. Exatamente. Eu vou ligar para ela hoje, mas primeiro eu preciso saber mais sobre este testamento. Você tem uma cópia? Sophie abriu sua mochila escolar gasta e puxou um envelope amarelado. Tia Deborah não sabe que eu tenho isso. Vovô Arthur me deu isso antes que ele falecesse. Ele disse que era muito importante e que eu deveria mostrar isso apenas para alguém em quem eu confiasse completamente. Michael pegou o envelope com cuidado reverente. Dentro estava um testamento manuscrito em caligrafia firme e clara, junto com uma carta endereçada especificamente a Sophie. Ele leu tudo em silêncio, sua expressão ficando mais séria a cada linha. O testamento era impecável em termos legais, deixando claro que Arthur estava em plena posse de suas faculdades mentais. A carta para Sophie era ainda mais tocante, explicando exatamente por que ele havia escolhido deixar tudo para ela. Minha querida Sophie, Michael leu em voz alta com a permissão da menina. Você foi a única pessoa que me visitou por verdadeiro amor. Nos últimos anos da minha vida, você foi minha única alegria. Eu vi em você a bondade de sua avó Marta
e a determinação necessária para fazer a diferença no mundo. Este dinheiro não é apenas meu presente para você. É minha confiança que você vai usá-lo para ajudar outras pessoas, assim como você me ajudou a não morrer sozinho e esquecido. Lágrimas escorriam pelo rosto de Sophie enquanto ela ouvia as palavras de seu tio-avô. Mesmo os assistentes de Michael estavam visivelmente comovidos. Há mais uma coisa, continuou Michael lendo a carta. Arthur deixou instruções específicas sobre como o dinheiro deveria ser administrado até você completar 18 anos. Ele não queria que caísse nas mãos da família, mas sim que ficasse sob a supervisão de um fundo gerenciado por pessoas que a própria Sophie confia. Esta revelação mudou completamente a situação legal. Deborah não teria direitos automáticos à guarda financeira da menina se o próprio testador tivesse especificado outras condições. Isso significa que a tia Deborah não pode pegar meu dinheiro? Perguntou Sophie, esperança em sua voz. Significa que ela terá que lutar muito mais para conseguir. E com a doutora Elelanena Sterling te defendendo, as chances dela são muito pequenas. Respondeu Michael com um sorriso encorajador. Naquele momento, a secretária de Michael entrou na sala com uma expressão preocupada. Senhor Avanço, há uma mulher aqui querendo falar urgentemente sobre uma menina que estaria neste escritório. Ela diz que é a tia dela e que a menina fugiu de casa. Michael e Sophie trocaram olhares significativos. Deborah havia descoberto onde ela estava. Mande-a entrar, disse Michael, mas também chame a segurança. Mão, por favor, grave toda a conversa. Deborah Miller entrou na sala como um furacão. Ela era uma mulher de 45 anos, bem vestida, mas com uma expressão dura em seu rosto. Seus olhos imediatamente procuraram por Sophie. Sophie Miller, você me deu um susto que poderia parar um coração. Como ousa sair de casa sem permissão e vir aqui incomodar esses senhores? Gritou Deborah, ignorando completamente Michael e sua equipe. Tia Deborah, eu só queria, você não queria nada. Você é uma criança que não entende nada sobre a vida. Peça desculpas ao senhor e vamos embora agora mesmo. Michael se levantou calmamente de sua cadeira. Você é Deborah Miller, presumo? Sim, eu sou. E eu quero pedir desculpas pelo inconveniente causado pela minha sobrinha. Ela é muito imaginativa e às vezes inventa histórias. Não foi inconveniente algum, interrompeu Michael educadamente. Na verdade, Sophie veio aqui para tratar de assuntos financeiros muito sérios e legítimos. Deborah riu amargamente. Assuntos financeiros? Senhor, ela tem 7 anos. Que assuntos financeiros uma criança poderia possivelmente ter? Michael pegou o extrato da conta bancária e o mostrou a Deborah, que ficou pálida ao ver o valor. Estes assuntos financeiros, senhora Miller. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Deborah olhou para a tela, então para Sophie, então de volta para a tela, tentando processar a informação. Isso não é possível. Como ela conseguiu acesso à conta de Arthur? Porque a conta é dela, respondeu Michael firmemente. Sophie legitimamente herdou este dinheiro através do testamento do Sr. Arthur Miller. Um testamento que, como eu entendo, você está tentando contestar. Deborah rapidamente se recompôs, sua expressão mudando para raiva mal contida. Esse testamento é uma aberração legal. Arthur estava senil. Ele não sabia o que estava fazendo. Uma criança de 7 anos não pode gerenciar esse tipo de quantia. O testamento foi redigido sob a supervisão de um notário e 2 testemunhas. Michael respondeu calmamente. E ele contém instruções específicas sobre como o dinheiro deve ser gerenciado até Sophie atingir a maioridade. Isso não importa. Eu sou sua guardiã legal enquanto seus pais estão trabalhando. Qualquer e todo negócio requer minha autorização. Sophie, que havia estado quieta até aquele momento, levantou-se de sua cadeira. Tia Deborah, vovô Arthur deixou tudo isso porque ele sabia que eu usaria o dinheiro para fazer o bem. Ele conhecia meu coração. Não me dê essa bobagem romântica, Sophie. Dinheiro não é brinquedo de criança.
Você não tem ideia do que significa gerenciar uma soma como essa. Sim, eu tenho, Sophie respondeu com uma firmeza que impressionou a todos na sala. Eu sei que significa responsabilidade. Eu sei que significa ser capaz de ajudar pessoas necessitadas. Eu sei que significa tornar sonhos realidade que outras pessoas nunca puderam. Deborah estava furiosa. Basta, Sophie. Estamos saindo agora mesmo. E você? Ela apontou para Michael. Eu espero que você não tenha estado alimentando as fantasias desta criança. Qualquer contrato ou negócio feito sem minha autorização será anulado em tribunal. Senhora Miller, Michael disse em uma voz firme, mas educada. Eu sugiro que você consulte um advogado para estudar o testamento cuidadosamente antes de fazer ameaças. As instruções são muito claras em relação à gestão da herança. Deborah saiu da sala puxando Sophie pelo braço. Mas antes de sair, a menina conseguiu sussurrar para Michael. Por favor, não desista de me ajudar. Eu voltarei assim que puder. Michael ficou na sala com seus funcionários, todos ainda processando o que haviam testemunhado. A situação era mais complicada do que qualquer negócio que ele já havia intermediado. Mas algo no olhar determinado de Sophie o havia tocado profundamente. Sr. Vance, sua secretária disse, o que nós vamos fazer? Primeiro, eu ligarei para a doutora Elela Nena. Então, eu passarei na loja de Gerald Harrison para testar as águas. Aquela menina merece toda a ajuda que podemos oferecer. Naquela mesma tarde, Michael dirigiu até a loja na Rua Magnólia. Era um estabelecimento de tamanho médio vendendo vários produtos, de alimentos a itens de casa. O lugar estava visivelmente negligenciado com prateleiras desorganizadas e uma atmosfera que não convidava clientes a ficar. Gerald Harrison estava atrás do balcão, um homem gordo de 58 anos, com uma expressão perpetuamente mal-humorada. Michael o conhecia de vista, mas nunca havia tido negócios diretos com ele. Boa tarde, Gerald. Como vão os negócios? Gerald olhou desconfiado para Michael. O que o gerente do banco quer aqui? Eu não te devo nada. Relaxe, eu não estou aqui para cobrar. Na verdade, eu vim com uma proposta que pode te interessar. Que tipo de proposta? Michael olhou ao redor da loja, notando a falta de clientes e o estado geral de negligência. Eu ouvi que você está pensando em vender este lugar. Quem disse isso? Ninguém disse isso diretamente, mas um estabelecimento que não vê investimento há anos geralmente indica um dono que está considerando outras opções. Gerald ficou quieto por um momento, então suspirou. E se eu estivesse interessado em vender, qual seria a proposta? Eu tenho um cliente interessado em comprar pelo valor de mercado em dinheiro sem financiamento complicado. Os olhos de Gerald se iluminaram com interesse. Quanto exatamente? Eu precisaria de uma avaliação oficial, mas eu diria algo em torno de $200.000 considerando o estado atual da propriedade e do negócio. 200 mil? Gerald pareceu ofendido. Este lugar vale pelo menos 350. Michael riu por dentro. A loja mal valia os 200 mil que ele havia mencionado, mas Gerald sempre havia tido uma percepção distorcida do valor de seus bens. Como eu disse, eu precisaria de uma avaliação. Mas meu cliente está disposto a pagar um preço justo, contanto que a negociação seja rápida e direta. Quem é este cliente misterioso? Por enquanto, eu preferiria não revelar isso. Primeiro, eu preciso saber se você tem um interesse genuíno em vender. Gerald pensou por alguns minutos. A verdade era que a loja estava perdendo dinheiro há mais de 2 anos, mas seu orgulho o impedia de admitir o fracasso. Eu consideraria uma oferta de 300 mil em dinheiro, ele finalmente disse. Eu falarei com meu cliente e verei o que ele pensa. Mas, Gerald, eu posso fazer uma pergunta pessoal? Isso depende da pergunta. Você se lembra de Martha Miller, que trabalhou aqui por 30 anos? A expressão de Gerald mudou imediatamente. Por que você está perguntando sobre Martha? Apenas curiosidade. Eu ouvi que ela era uma funcionária muito dedicada. Ela trabalhou bem, nunca causou qualquer problema. Por quê? Michael notou que Gerald estava desconfortável com o assunto.
Como eu disse, curiosidade. Bem, eu falarei com meu cliente sobre o preço e voltarei a você em alguns dias. Saindo da loja, Michael teve uma impressão ainda pior de Gerald do que antes. O homem claramente não se importava com o legado de Martha ou qualquer tipo de consideração humana pelos funcionários que ele havia explorado ao longo dos anos. Naquela noite, Michael ligou para a doutora Eleanor Sterling. A advogada aposentada de 68 anos atendeu o telefone com sua voz sempre educada. Michael, que surpresa. Como você está? Eu estou bem, doutora Eleanor. Na verdade, eu estou ligando porque eu preciso da sua ajuda com um caso muito especial. Oh, mas Michael, você sabe que eu estou aposentada. Eu sei, mas este caso é diferente. Isso envolve a neta da Sra. Martha Miller. Você se lembra dela? Houve uma pausa no telefone. Martha da loja de Gerald. Claro, eu me lembro. Ela foi uma mulher maravilhosa. Eu fiquei muito triste quando ouvi que ela havia falecido. Mas qual é essa história sobre a neta dela? Michael contou toda a história de Sophie, da herança ao confronto com Deborah naquela tarde. Doutora Eleanor ouviu em silêncio, perguntando apenas algumas perguntas pontuais para esclarecer detalhes legais. Esta criança está sozinha contra a família inteira? Perguntou doutora Eleanor quando Michael terminou. Praticamente os pais trabalham fora da cidade e parecem ser influenciados por Deborah. A menina tem apenas 7 anos, mas ela tem uma determinação e clareza de propósito que eu nunca vi em ninguém. E ela realmente quer usar o dinheiro para comprar a loja onde sua avó trabalhou. Ela quer transformar o lugar em um espaço comunitário onde idosos possam vender artesanato e crianças tenham um lugar para brincar. Exatamente o sonho que Martha sempre teve. Doutora Eleanor ficou em silêncio por alguns minutos. Michael sabia que ela estava processando não apenas os aspectos legais do caso, mas também os emocionais. A advogada sempre havia sido conhecida por sua compaixão e senso de justiça. Michael, quando eu posso conhecer esta menina? Esse é o problema. A tia está observando-a de perto, mas eu tenho certeza que Sophie encontrará uma maneira de nos contatar. Eu vejo. Bem, enquanto isso, eu estudarei a legislação sobre herança para menores e administração de fundos. Se este testamento é tão sólido quanto você descreve, Deborah Miller vai ter uma luta muito difícil pela frente. Doutora Eleanor, posso contar com você então? Michael, eu conheci Martha por mais de 20 anos. Ela foi uma das pessoas mais principistas que eu já conheci. Se a neta herdou mesmo metade do caráter de sua avó, eu farei tudo em meu poder para proteger seus direitos. Michael desligou o telefone sentindo-se mais confiante. Com a doutora Eleanor do lado de Sophie, a menina teria uma advogada formidável. No dia seguinte, Michael chegou ao banco e encontrou uma surpresa esperando por ele. Sophie estava sentada na área de recepção sozinha com sua mochila escolar no colo. Sophie, como você conseguiu vir aqui? Eu disse à tia Deborah que eu tinha aula de educação física e que a escola saía cedo às quartas-feiras. Ela não sabe que hoje é quinta-feira, disse Sophie com um pequeno sorriso maroto. Michael não pôde deixar de sorrir. A menina era mais esperta do que Deborah imaginou. Eu falei com a doutora. Ela é lá na Sterling ontem. Ela quer te conhecer e está disposta a te ajudar. Os olhos de Sophie se encheram de lágrimas de alívio. Ela realmente vai me ajudar. Tia Deborah disse que nenhum advogado iria querer pegar um caso de uma criança contra sua própria família. Eleanor Sterling não é qualquer advogada, e ela gostava muito de sua avó. Nós vamos para o escritório dela agora? Sim? Nós podemos ir. Mas primeiro, você conseguiu falar com o dono da loja? Michael contou a ela sobre sua conversa com Gerald, incluindo o preço exorbitante que ele estava pedindo. Sophie ouviu tudo cuidadosamente. $300.000. É muito dinheiro, mas se é para realizar o sonho da vovó, vale a pena. Você acha que ele vai aceitar? Sophie, eu preciso ser honesto com você. Gerald Harrison não é uma pessoa fácil.
Quando ele descobrir que você é a neta de Martha e que você é uma criança querendo comprar a loja dele, ele pode criar problemas adicionais. Por que ele criaria problemas? Porque eu sou a neta da vovó. Michael hesitou antes de responder. Ele não queria machucar a menina, mas ela merecia saber a verdade. Sua avó foi uma funcionária exemplar, mas Gerald nunca a valorizou como deveria. Ele pode se sentir desconfortável, sabendo que você tem os meios para comprar algo que ele está sendo forçado a vender devido a dificuldades financeiras. Sophie pensou sobre isso por alguns minutos. Você está dizendo que ele pode não querer me vender por orgulho? É uma possibilidade. Então nós não dizemos a ele quem eu sou até fecharmos o negócio? Disse Sophia simplesmente. Michael ficou impressionado com a maturidade da resposta. É uma estratégia inteligente, mas poderia ser complicada. Em algum ponto ele descobrirá. Quando ele descobrir, o dinheiro já estará no bolso dele e a loja já será minha. Então ele não poderá fazer nada. Eles saíram do banco e foram para o escritório da doutora Elanena Sterling, que ficava no centro. O lugar era modesto, mas elegante, refletindo a personalidade da advogada. Doutora Elanena Sterling os cumprimentou com um sorriso caloroso. Então, você é a famosa Sophie, disse a advogada, curvando-se ao nível da menina. Você tem os mesmos olhos gentis de sua avó. Sophie ficou comovida pelo comentário. Você realmente conhecia minha vovó bem. Sim, eu conhecia, querida. Martha era cliente da minha conta no banco onde Michael trabalha, e nós sempre conversávamos quando nos encontrávamos na loja. Ela falava de você com grande orgulho. Ela falou de mim. Sim, ela falou. Ela disse que tinha uma neta muito especial que visitava um tio-avô que todos na família evitavam. Ela disse, você tinha um coração grande demais para seu pequeno corpo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Sophie. Saber que sua avó tinha orgulho dela para outras pessoas significava mais do que qualquer quantia de dinheiro. Doutora Elanena Sterling pegou uma caixa de lenços de papel e a ofereceu a Sophie. Então se virou para Michael. Você trouxe o testamento? Michael entregou os documentos e doutora Elanena Sterling os estudou cuidadosamente por quase 1 hora, fazendo anotações em um bloco. Sophie esperou pacientemente, folheando uma revista infantil que a advogada havia colocado na mesa. Este testamento é legalmente perfeito, disse doutora Elanena Sterling finalmente. Arthur Miller sabia exatamente o que estava fazendo. Não há uma única brecha que permitiria questionar sua capacidade mental. Isso significa que a tia Deborah não pode pegar meu dinheiro? Perguntou Sophie esperançosamente. Significa que ela terá que provar em tribunal que Arthur era mentalmente incompetente quando fez o testamento. E considerando estas instruções detalhadas sobre a administração do fundo, isso vai ser quase impossível. Dr. Eleanor Sterling explicou que o testamento criava um fundo supervisionado por um conselho de 3 pessoas em quem Sophie confiava que administrariam o dinheiro até ela completar 18 anos. Qualquer despesa acima de $50.000 precisaria da aprovação unânime do conselho, mas despesas menores poderiam ser autorizadas por Sophie com a aprovação de pelo menos 2 membros do conselho. Quem fará parte deste conselho? Perguntou Michael. O testamento em si sugere que Sophie escolha pessoas em quem ela confia completamente. Eles podem ser parentes, mas não precisam ser. Sophie pensou por alguns minutos. Eu quero que a doutora Sterling faça parte disso. E você, Sr. Michael, também, para a terceira pessoa. Eu posso escolher alguém que não seja da minha família? Claro que você pode, querida. Quem você tem em mente? Senhora Gavlin, que era amiga da minha vovó e trabalhou na mesma loja por 15 anos. Ela sabe tudo sobre o sonho da vovó e sempre me tratou com gentileza. Doutora Sterling e Michael trocaram olhares de aprovação. Sophie estava escolhendo pessoas baseadas em confiança e conexão emocional, não em status social ou conveniência familiar.
Perfeito, disse Dora Sterling. Eu prepararei todos os documentos legais para formalizar o conselho e iniciar o processo de administração do fundo. Deborah Miller pode contestar tudo o que ela quiser, mas ela não será capaz de anular as disposições do testamento. Quanto tempo isso vai levar? Perguntou Sophie. Se Deborah não criar obstáculos, cerca de 2 semanas. Se ela contratar advogados e apresentar recursos, poderia levar alguns meses. O rosto de Sophie caiu. Alguns meses, mas eu queria comprar a loja logo. Sophie, esta parte é importante, disse Dra. Sterling gentilmente. Mesmo que o conselho seja aprovado rapidamente, uma compra de $300.000 precisará da aprovação unânime de todos os 3 membros do conselho. Não é que duvidemos de você, mas é nossa responsabilidade legal garantir que o dinheiro seja usado sensatamente. Mas você o aprovará se eu explicar o projeto da vovó corretamente, certo? Michael e Dora Sterling sorriram. Sophie, com base no que você já nos disse, eu tenho certeza que aprovaríamos por unanimidade, disse Michael. Então, vamos começar a papelada hoje, disse Dra. Sterling. E Michael, eu sugiro que você continue as negociações com Gerald, mas sem pressa. Deixe-o ficar ansioso por alguns dias. Quando eles saíram do escritório da Dra. Sterling, Sophie estava visivelmente mais animada. Pela primeira vez desde que herdou o dinheiro, ela sentiu que tinha pessoas verdadeiramente comprometidas com seus interesses. Senhor Michael, eu posso fazer uma pergunta? Claro, Sophie, por que você está me ajudando? Você não tem nada a ganhar com isso e você deve ter trabalho muito mais importante no banco. Michael parou de andar e se agachou ao nível de Sophie. Você sabe, quando eu tinha sua idade, minha família também não tinha muito dinheiro. Meu sonho era estudar e conseguir um bom emprego, mas muitas pessoas diziam que um garoto pobre não tinha o direito de sonhar grande. Uma professora chamada Sra. acreditou em mim e me ajudou a estudar para conseguir uma bolsa de estudos. Se ela não tivesse me ajudado, eu nunca teria chegado onde estou. E agora você está fazendo a mesma coisa que a Sra. Gable fez. Eu estou tentando. Você me lembra muito de mim mesmo na sua idade. Determinada com grandes sonhos, mas sem muitas pessoas para te apoiar. Sophie espontaneamente abraçou Michael. Obrigada por acreditar em mim. Naquele momento, Michael soube que ele havia tomado a decisão certa. Independentemente das complicações que viriam, ele ajudaria Sophie a realizar o sonho de Martha. Nos dias seguintes, as coisas começaram a ficar mais complicadas. Deborah descobriu sobre a visita ao escritório da Dra. Sterling e ficou furiosa. Ele contratou um advogado especializado em contestação de testamentos e começou a espalhar pela cidade que Sophie estava sendo manipulada por adultos egoístas. Você não entende, Sophie, disse Deborah, durante uma discussão acalorada em casa. Esses adultos estão se aproveitando de você. Eles querem controlar seu dinheiro fingindo que estão te ajudando. Isso não é verdade, tia Deborah. Eles estão me ajudando porque eles querem tornar o sonho da vovó realidade, assim como eu. O sonho da vovó. Sophie Martha nunca teve dinheiro para comprar nenhuma loja. Ela era apenas uma simples funcionária. Mas ela sonhava. Senhorita Evelyn me disse que a vovó sempre falava em ter um lugar onde ela pudesse ajudar pessoas, onde idosos pudessem vender suas coisas, onde crianças teriam espaço para brincar. Deborah riu amargamente. Senhorita Evelyn é outra velha mulher enchendo sua cabeça com fantasias. Sophie, você tem 7 anos. Você não consegue nem gerenciar sua mesada, muito menos 8 milhões de reais. Sim, eu posso. Vovô Arthur me deixou o dinheiro porque ele sabia que eu o usaria bem. Arthur estava senil. Qualquer juiz com bom senso anulará este testamento ridículo. A discussão foi interrompida pela chegada dos pais de Sophie. Thomas Miller, o pai da menina, chegou cansado depois de uma semana de trabalho na cidade vizinha. Sarah Miller, sua mãe, tinha uma expressão preocupada. O que está acontecendo aqui? Nós podíamos ouvir os gritos da rua, disse Thomas.
Deborah imediatamente mudou seu tom e assumiu uma postura de vítima. Thomas, graças a Deus você está aqui. Sua filha está sendo manipulada por pessoas que querem tirar vantagem da herança de Arthur. O que é essa história, Sophie? Perguntou Sarah, ajoelhando-se para falar com sua filha. Sophie contou a seus pais toda a história de sua visita ao banco aos planos para a loja. Thomas e Sarah ouviram em silêncio, trocando olhares preocupados. Querida, você entende que 8 milhões de dólares é muito dinheiro? Disse Thomas gentilmente. Eu entendo, papai. É por isso que eu quero usá-lo para fazer o bem, como o vovô Arthur queria. Mas comprar uma loja, isso é muito complicado para uma menina da sua idade. Eu não vou gerenciar sozinha, papai, Dr. Eleanor explicou. Haverá um conselho para me ajudar a tomar as decisões certas. Sarah olhou para Deborah. E qual é o problema com isso? Deborah estava indignada. Sarah, o problema é que nossa família está sendo excluída das decisões sobre o dinheiro da nossa própria família. Este conselho que ela quer formar não tem nenhum parente nele. Sim, tem, respondeu Sophie. Eu queria convidar você para também, mas tia Deborah disse que não permitiria. Thomas ficou surpreso. Deborah disse que não permitiria. Eu disse que essa era minha responsabilidade como guardiã legal dela enquanto vocês estão ausentes trabalhando. Deborah explicou rapidamente. Deborah, você não é a guardiã legal de Sophie, disse Sarah firmemente. Nós somos os pais dela. Mas vocês não estão aqui a semana toda. Alguém precisa cuidar dos interesses dela. E nós somos os que vamos cuidar deles, disse Thomas. Sophie, amanhã eu vou falar com essas pessoas do banco e com a advogada. Eu quero entender toda essa situação melhor. Deborah ficou pálida. Ela havia contado com o fato de que os pais de Sophie estariam muito ocupados com o trabalho para se envolverem diretamente no assunto da herança. Thomas, você não entende a complexidade legal de tudo isso. Então eu aprenderei. Minha filha herdou dinheiro que pode garantir o futuro dela, e eu vou me certificar de que esse dinheiro seja bem cuidado. Mas se ela quer usar parte dele para realizar o sonho da mãe dela, eu não vejo problema com isso. Naquela noite, Deborah ligou para seu advogado em pânico. Sr. Whittaker, os pais da menina vão se envolver na situação. Isso complica nossos planos. Isso complica, mas não torna impossível, respondeu o advogado. Vamos acelerar o processo de contestação do testamento. Se pudermos provar que Arthur estava senil, o dinheiro vai para os herdeiros legais que são os pais da menina. E eu posso convencer os pais a me nomearem como administradora, já que eles trabalham fora de casa, acrescentou Deborah. Exatamente. Mas nós precisamos agir rapidamente antes que eles se apeguem muito a esta ideia de deixar a menina gerenciar o dinheiro. Na manhã seguinte, Thomas acompanhou Sophie ao banco. Michael foi atingido pela semelhança entre pai e filha. Ambos tinham o mesmo olhar direto e honesto. Sr. Michael, minha esposa e eu, queremos entender melhor esta situação. Deborah está dizendo que você está manipulando nossa filha. Michael explicou toda a situação desde o início, mostrando o testamento e contando sobre os planos de Sophie. Thomas ouviu tudo cuidadosamente, fazendo perguntas específicas, mas sem interromper. E você realmente acredita que uma criança de 7 anos pode gerenciar este tipo de dinheiro? Nós acreditamos que ela pode aprender com supervisão adequada. O testamento em si criou salvaguardas para proteger tanto Sophie quanto o dinheiro. Ela não pode gastar nada significativo sem a aprovação do conselho. E este conselho seria formado por você, por mim, pela doutora Elelanena e pela senhorita Evelyn, ex-colega de trabalho de Martha. Todas pessoas que Sophie escolheu porque ela confia nelas. Thomas ficou pensativo. Eu posso conhecer esta advogada e esta senhorita Evelyn? Claro. Na verdade, eu acho que seria importante para você e sua esposa conhecerem todas as pessoas envolvidas antes de tomar qualquer decisão. Naquela tarde, a família se reuniu no escritório da doutora Elelanena. Senhorita Evelyn também foi convidada, uma senhora de 65 anos,
ex-funcionária da loja de Gerald e melhor amiga de Martha. Thomas e Sarah, disse doutora Elelanena, nós perfeitamente entendemos sua preocupação. Uma herança deste tamanho é uma enorme responsabilidade para qualquer um, muito menos para uma criança. Essa é exatamente nossa preocupação, respondeu Sarah. Mas olhe, continuou a advogada, o testamento de Arthur não deixa Sophie sozinha com esta responsabilidade. Ele criou um sistema que permite à menina aprender sobre dinheiro e responsabilidade gradualmente, sempre sob a supervisão de adultos de confiança. Senhorita Evelyn, que havia estado quieta lá até então, se dirigiu aos pais de Sophie. Thomas Sarah, eu conheci Martha por mais de 15 anos. Ela era minha melhor amiga. Eu posso assegurar a vocês que o sonho que Sophie quer realizar era verdadeiramente o sonho de Martha. Como assim, senhorita Evelyn? Perguntou Sarah. Martha passaria horas me dizendo como ela desejava ter um lugar onde ela pudesse acolher pessoas calorosamente, onde os idosos na comunidade pudessem vender seus doces e artesanatos, onde crianças tivessem um espaço seguro para brincar enquanto seus pais faziam compras. Ela disse que trabalhou tão duro naquela loja horrível apenas para economizar dinheiro e um dia abrir um lugar assim. Ela realmente falava sobre isso? Perguntou Thomas. Ela falava, e ela sempre dizia que sua neta, a pequena Sophie, tinha um coração exatamente como o dela, que se ela algum dia tivesse os meios, ela definitivamente faria este tipo de coisa para ajudar os outros. Sarah estava visivelmente comovida. Minha sogra realmente sonhava com isso. Ela sonhou e planejou. Ela até tinha desenhos de como o espaço ficaria, notas sobre que produtos vender, ideias sobre como organizar oficinas para crianças aprenderem artesanato com os idosos. Sophie abriu os olhos em surpresa. Vovó fez desenhos do projeto. Sim, querida. Ela deve tê-los guardado em casa. Eu nunca encontrei esses desenhos. Senhorita Evelyn pensou por um momento. Ela pode tê-los guardado na loja no armário onde ela guardava suas coisas pessoais. Gerald nunca tocou nele depois que ela faleceu. A revelação mudou completamente a dinâmica da conversa. Saber que Martha havia planejado em detalhe o mesmo projeto que Sophie queria realizar deu aos planos da menina muito maior legitimidade emocional. Você pode nos mostrar esses desenhos? Perguntou Thomas. Eu posso tentar conseguir acesso ao armário, disse Michael. Eu falarei com Gerald. Não, disse Sophie firmemente. Eu quero ir também. Eram as coisas da minha vovó. Doutora Elelanena interveio. Sophie, pode ser emocionalmente difícil para você ver as coisas da sua avó. Eu quero ver. Eu preciso ver. Se a vovó realmente planejou tudo isso, eu quero saber os planos dela. Thomas olhou para sua esposa, que assentiu em concordância. Tudo bem, querida, nós todos iremos juntos. No dia seguinte, o grupo se dirigiu à loja de Gerald. O homem estava visivelmente desconfortável vendo tantas pessoas, especialmente quando Michael apresentou Sophie como a neta de Martha. A neta de Martha? Repetiu Gerald, estudando o rosto da menina. Martha nunca me disse que tinha uma neta. Ela falava pouco sobre sua vida pessoal no trabalho, respondeu Sarah diplomaticamente. E o que vocês todos querem aqui? Michael explicou que eles precisavam verificar se Martha havia deixado quaisquer pertences pessoais no armário dos funcionários. Gerald hesitou, mas eventualmente cedeu. O armário era pequeno e simples, mas estava cheio das coisas de Martha. Havia uma troca de roupas, alguns remédios, uma caneca com o nome dela e uma pasta de plástico amarelada. Sophie abriu a pasta com mãos trêmulas. Dentro havia dezenas de folhas com desenhos, notas, cálculos e planos detalhados para um espaço comunitário. Os desenhos mostravam exatamente o que Sophie havia descrito. Uma loja aconchegante com uma área para artesanato, um espaço recreativo para crianças, um canto para os idosos conversarem. Olhe para isso, disse Sophie com uma voz embargada, mostrando uma nota de sua avó. Um dia eu terei um lugar onde as pessoas se sentirão em casa,
onde ninguém será tratado mal por ter pouco dinheiro, onde crianças poderão sonhar grande e os idosos se sentirão úteis e respeitados. Senhorita Evelyn começou a chorar. Marta costumava me mostrar esses desenhos durante os intervalos de almoço. Ela disse que era o projeto dela para quando ela conseguisse economizar dinheiro suficiente. Os olhos de Sarah estavam embaçados. Thomas, Sophie realmente herdou mais do que dinheiro? Ela herdou os sonhos da minha sogra. Gerald, que havia observado tudo em silêncio, pareceu genuinamente comovido. Marta realmente era especial. Ela nunca reclamou, mesmo quando as coisas nem sempre foram justas para ela. "O que você quer dizer?" perguntou Sophie, olhando diretamente para Gerald. O homem ficou desconfortável. "Oh, bem, às vezes o negócio fica difícil e nós precisamos cortar salários, esse tipo de coisa." Thomas sentiu que havia mais na história, mas decidiu não pressionar o assunto naquele momento. Gerald disse: "Michael, meu cliente ainda está interessado em comprar a loja. Você pensou sobre nossa conversa?" "Eu pensei, mas eu quero saber quem é este cliente misterioso antes de fechar qualquer negócio." Sophie deu um passo à frente. "Sou eu." Gerald olhou para ela, não entendendo. "O que você quer dizer, você?" "Eu sou a cliente do Sr. Michael. Eu quero comprar sua loja para realizar o projeto da minha vovó." A expressão de Gerald mudou completamente. Ela passou por surpresa, confusão e finalmente chegou a algo que se assemelhava à indignação. "Você está brincando comigo?" "Eu não estou brincando", respondeu Sophie calmamente. "Eu tenho o dinheiro e eu quero comprar sua loja pelo preço que discutimos." "Uma menina de 7 anos quer comprar minha loja? Isso é ridículo." "Por que é ridículo?" perguntou Sophie. "Eu tenho o dinheiro, eu tenho planos para o lugar, eu tenho pessoas para me ajudar. Por que minha idade importa?" Gerald olhou para Michael. "Você está realmente sério?" "Eu estou. Sophie tem os recursos e o projeto é bem fundamentado. Mas ela é uma criança." "E daí?" perguntou Sophie com simplicidade desarmante. "Uma criança não pode ter sonhos. Uma criança não pode querer fazer o bem." Gerald estava sem palavras. A lógica simples de Sophie era irrefutável, mas seu orgulho estava ferido. Concordar em vender para uma criança, especialmente a neta de uma funcionária que ele nunca havia valorizado adequadamente, era humilhante. "Eu preciso pensar sobre isso", ele finalmente disse. "Quanto tempo você precisa?" perguntou Michael. "Alguns dias. Isso é inesperado." Quando eles saíram da loja, Thomas colocou sua mão no ombro de sua filha. "Sophie, eu estou orgulhoso de você. Seu projeto é maravilhoso e você está mostrando maturidade incrível." "Então vocês vão me apoiar?" Sarah abraçou sua filha. "Sim, nós vamos, querida, mas com uma condição." "Qual é?" "Nós queremos estar no conselho também. Não para te controlar, mas para aprender junto com você e te ajudar quando você precisar." Sophie sorriu radiantemente. "Claro, eu quero vocês na minha equipe." Doutora Elela Sterling sorriu. "Então, vamos expandir o conselho para 5 pessoas. Os pais de Sophie, eu, Michael e a senhora Evelyn. Dessa forma, nós teremos uma supervisão ainda mais sólida." "Perfeito", disse Michael, "e com o apoio dos pais, Deborah terá um tempo muito mais difícil contestando qualquer decisão." Naquela noite, Deborah descobriu sobre a reunião na loja e ficou furiosa. Ela imediatamente ligou para seu advogado. "Sr. Whittaker, eles estão se unindo contra mim. Os pais da menina estão agora apoiando esta ideia louca de comprar uma loja." "Calma, Deborah. Isso poderia realmente ser bom para nós." "Bom, como?" "Se eles comprarem aquela loja e o negócio falhar, será mais fácil provar que o dinheiro está sendo mal administrado. Então, nós podemos pedir intervenção judicial." Deborah considerou a estratégia. "Então, você acha que o negócio vai falhar? Uma loja comunitária administrada por uma criança de 7 anos. Claro, ela vai falhar. E quando isso acontecer,
Nós estaremos lá para pegar os pedaços. O que Deborah não sabia era que Sophie estava mais determinada do que nunca. Os desenhos de sua avó haviam dado ao projeto uma dimensão emocional que transcendia quaisquer preocupações financeiras. Ela não estava apenas realizando seu próprio sonho, mas honrando a memória de Conk. Caro ouvinte, se você está gostando da história, por favor, tire um momento para curtir e especialmente se inscrever no canal. Isso realmente nos ajuda que estamos apenas começando. Agora, continuando nos dias seguintes, Gerald estava visivelmente incomodado. A proposta de Sophie o forçou a confrontar aspectos de sua personalidade que ele preferia ignorar. Por 30 anos, ele havia tratado Martha como apenas mais uma funcionária, nunca reconhecendo sua dedicação ou seus sonhos. Agora, sua neta estava em uma posição para comprar tudo que ele havia construído. Seu orgulho o fez querer recusar a oferta, mas sua necessidade financeira era real. A loja estava perdendo dinheiro há 2 anos, e suas dívidas estavam crescendo mensalmente. 300 $, em dinheiro resolveriam todos os seus problemas financeiros. Durante uma noite sem sono, Gerald tomou uma decisão. Ele ligou para Michael na manhã seguinte. Michael, eu quero falar com vocês todos. Você pode trazer a menina aqui? Claro, Gerald. Há algum problema? Não, nenhum problema, mas eu preciso de algumas coisas para estarem claras antes que eu tome minha decisão. Michael, Sophie e seus pais se dirigiram à loja naquela tarde. Gerald os recebeu com uma expressão mais séria do que o usual. Sophie, ele disse diretamente para a menina, você realmente entende o que significa administrar um negócio? Eu entendo que significa trabalhar duro, tratar as pessoas bem e sempre tentar melhorar. Sophie respondeu. E se falhar, se você perder dinheiro, então eu aprenderei com os erros e tentarei novamente. Vovô Arthur sempre disse, um erro é apenas um erro se você não aprende nada com ele. Gerald ficou em silêncio por alguns minutos. Por que você quer comprar esta loja em particular? Porque é onde minha vovó trabalhou e sonhou. Porque eu conheço cada canto deste lugar das histórias que ela me contou. Porque eu quero transformar um lugar que causou sofrimento em um lugar que traz alegria. Sofrimento. Sophie olhou diretamente nos olhos de Gerald. Vovó nunca reclamou, mas eu sabia que ela estava triste quando ela trabalhava tão duro e não recebia o reconhecimento que ela merecia. Gerald engoliu em seco. A honestidade brutal de Sophie era como um espelho mostrando todas as suas falhas como chefe. E você acha que pode fazer melhor do que eu? Eu não sei se posso fazer melhor. Sophie respondeu com humildade surpreendente. Mas eu sei que posso fazer diferente. Eu posso fazer isso com amor, como a vovó teria feito. Esta resposta desarmou completamente Gerald. Ele havia esperado arrogância ou presunção, mas encontrou apenas sinceridade e determinação. 300 mil adiantados, ele disse finalmente. Mas eu quero uma condição. O quê? Perguntou Michael. Gerald olhou para Sophie. Eu quero trabalhar aqui. Todos ficaram surpresos. O que você quer dizer? Perguntou Thomas. Eu quero um emprego no novo projeto. Não como o chefe, como um funcionário. Eu quero aprender como tratar as pessoas certo. Eu quero ver se posso ser melhor do que eu era. Sophie ficou em silêncio por alguns minutos, processando o pedido. Foi uma reviravolta inesperada que ninguém havia previsto. Você realmente quer trabalhar para mim? Ela perguntou. Eu quero. Martha me deu 30 anos de sua vida e eu nunca dei a ela o valor que ela merecia. Talvez trabalhando para a neta dela, eu possa lá aprender a ser uma pessoa melhor. Sarah estava visivelmente comovida pela sinceridade de Gerald. Sophie, a decisão é sua. Sophie olhou para os planos de sua avó que ela ainda segurava em suas mãos, então para Gerald. Tudo bem, mas com uma condição também. Qual? Você terá que aprender a tratar a todos com respeito, das crianças aos idosos. Na loja da vovó, todos serão importantes. Gerald assentiu. Eu concordo. E Sophie,
Eu sinto muito por como eu tratei sua avó. Ela merecia muito melhor. Essa desculpa significava mais para Sophie do que qualquer quantia de dinheiro. Ver Gerald reconhecer os erros do passado e querer se redimir deu uma dimensão de justiça poética ao projeto. Tudo bem, Sr. Gerald. Vamos trabalhar juntos para construir a loja que a vovó sempre sonhou. Os documentos de compra e venda foram preparados pela doutora Eleanor nas semanas seguintes. A diretoria foi formalizada com 5 membros e o fundo de Sophie foi oficialmente estabelecido. Deborah fez uma última tentativa de parar o negócio, apresentando uma petição judicial para suspender a transação. Ela alegou que Sophie estava sendo manipulada e que a compra representava má gestão da herança. A audiência judicial foi marcada para uma quinta-feira de manhã. A família toda compareceu junto com a doutora Elanena Michael e a senhorita Evelyn. O advogado de Deborah apresentou argumentos técnicos sobre a incapacidade de menores para gerenciar bens. O juiz William Thorne, um homem experiente de 60 anos, ouviu todos os argumentos antes de tomar sua decisão. Eu gostaria de falar diretamente com a menor Sophie Miller, disse o juiz. Sophie se aproximou do banco do juiz sem medo. Ela havia ensaiado mentalmente aquele momento por dias. Sophie, você entende o que significa gastar $300 mil? O juiz perguntou gentilmente. Eu entendo que é muito dinheiro, sua honra. É por isso que eu tenho um conselho de adultos para me ajudar a tomar as decisões certas. E por que você quer comprar essa loja específica? Sophie mostrou os desenhos de sua avó e contou toda a história do sonho de Martha. O juiz examinou os planos cuidadosamente, impressionado com o nível de detalhe. Estes desenhos são realmente de sua avó. Sim, são. Ela planejou tudo isso por anos, mas nunca teve o dinheiro para fazer acontecer. Agora eu tenho, e eu quero fazer isso por ela. O juiz ficou em silêncio por alguns minutos, estudando não apenas os documentos, mas também o rosto determinado de Sophie. Doutora Elanena, como advogada da menor, qual é a sua avaliação da capacidade dela de tomar esta decisão? Sua honra, em 40 anos de prática jurídica, raramente vi alguém com uma motivação tão clara e bem fundamentada para um projeto. Sophie não está agindo por impulso ou fantasia, mas sim executando um plano cuidadosamente elaborado por sua avó. E a diretoria fornecerá a supervisão adequadamente supervisionada dos recursos? Sim, senhor. Qualquer despesa acima de $50 mil requer aprovação unânime dos 5 membros da diretoria. Além disso, forneceremos relatórios mensais sobre o uso dos fundos. O juiz virou-se para Deborah. Senhora Bill, eu entendo sua preocupação com o bem-estar de sua sobrinha, mas com base no que eu vejo aqui, ela está sendo supervisionada por uma diretoria sólida e está executando um projeto bem fundamentado. Eu não vejo elementos que justifiquem suspender a transação. Deborah estava furiosa, mas ela não pôde contestar a decisão do tribunal. O juiz autorizou a compra da loja e confirmou a legitimidade da diretoria. A escritura de compra e venda foi assinada em uma manhã de segunda-feira no cartório do centro. Sophie segurou a caneta com as mãos trêmulas enquanto assinava seu nome ao lado do de Gerald. Parabéns, Sophie, disse o tabelião. Você é oficialmente a proprietária de negócios mais jovem que eu já registrei. Sophie sorriu, mas suas primeiras palavras foram: Obrigada, vovó Martha. Nós vamos tornar seu sonho realidade. A reforma da loja começou na semana seguinte. Sophie havia estudado cada um dos desenhos de sua avó e queria implementar todas as ideias que Martha havia planejado. O espaço seria dividido em áreas específicas. Uma seção para bens essenciais, outra para artesanato de idosos, uma área recreativa para crianças e um pequeno canto com mesas e cadeiras onde as pessoas poderiam conversar e relaxar. Gerald provou ser um funcionário dedicado e um aprendiz entusiasmado. Pela primeira vez em sua vida, ele estava trabalhando para agradar os outros, não apenas para obter lucro. A mudança de perspectiva o transformou completamente.
Sophie, ele disse durante uma pausa nas reformas, eu quero te agradecer por me dar esta segunda chance, mas eu estou aprendendo coisas sobre mim mesmo que eu nunca imaginei. Todos merecem uma segunda chance, Sr. Gerald. Vovó sempre disse que as pessoas podem mudar quando elas realmente querem. Senhorita Evelyn se juntou ao projeto como coordenadora da seção de artesanato. Sua experiência e conhecimento da comunidade local foram fundamentais na organização da participação dos idosos. Marta estaria tão orgulhosa, ela disse enquanto organizava as prateleiras. 50 anos sonhando com isso e finalmente está acontecendo. Durante as reformas, eles descobriram que o espaço da loja era maior do que inicialmente parecia. Havia um quintal que poderia ser transformado em uma pequena horta comunitária, exatamente como Marta havia desenhado em seus planos. Vovó pensou em tudo. Sophie disse em espanto. Até o espaço para plantar vegetais e ervas. Michael, que visitava o local regularmente, ficou impressionado com a atenção aos detalhes que Sophie demonstrou. Ela conhecia cada item nos planos de sua avó e insistiu em implementar tudo exatamente como havia sido imaginado. Como você consegue se lembrar de tantos detalhes? Ele perguntou. Vovó me contou essas histórias desde que eu era uma menina. Ela descreveu tudo com tanto amor que ficou gravado em minha memória. Era como se ela estivesse me preparando para cumprir seu sonho. A grande inauguração foi marcada para uma manhã de sábado, 2 meses após o início das reformas. A notícia havia se espalhado por toda a cidade, e centenas de pessoas vieram ver o projeto da menina que comprou uma loja. O prefeito da cidade, prefeito James Brooks, fez questão de comparecer à cerimônia. Sophie, você é um exemplo para todas as crianças em nossa cidade. Ela provou que a idade não é obstáculo quando você tem determinação e um coração generoso. Mas o momento mais emocionante foi quando Sophie cortou a fita na inauguração. Ela havia insistido em usar tesouras que haviam pertencido à sua avó, encontradas no armário da antiga loja. Esta loja não é minha, ela disse no breve discurso que ela havia preparado. Ela pertence à vovó Marta, à senhorita Evelyn, ao Sr. Gerald, aos idosos que venderão seus artesanatos aqui, às crianças que brincarão aqui, à nossa comunidade inteira. Eu quero que este seja um lugar onde todos se sintam bem-vindos. As primeiras semanas de operação excederam todas as expectativas. Os idosos da região descobriram um lugar onde seus produtos artesanais eram valorizados e vendidos bem. As crianças tinham um espaço seguro para brincar depois da escola. Famílias encontraram um ambiente acolhedor para comprar e socializar. Gerald estava completamente transformado. O homem que antes tratava os funcionários com dureza, agora cumprimentava cada cliente com um sorriso genuíno. É incrível como tratar as pessoas bem faz você se sentir melhor também, ele disse a Sophie. A loja rapidamente se tornou um ponto de encontro da comunidade. Idosos vinham jogar dominó nas mesas no canto de conversa. Crianças faziam seus deveres de casa na área de recreação, enquanto suas mães faziam compras. Jovens mães encontravam outras mães para trocar experiências sobre maternidade. Vovó sabia exatamente o que nossa comunidade precisava. Sophie disse a seus pais durante uma visita. Este lugar está unindo pessoas que nunca se falavam antes. O sucesso do projeto chamou a atenção de outras cidades na região. Delegações de prefeitos e pessoas de negócios vieram ver o modelo de loja comunitária criado por uma criança de 7 anos. Deborah, inicialmente ressentida com o sucesso do projeto, começou a visitar a loja discretamente. Ela viu como sua sobrinha era respeitada e admirada por todos, como o negócio estava prosperando, como a comunidade havia abraçado a iniciativa. Em uma tarde de quinta-feira, ela se aproximou de Sophie enquanto a menina estava organizando alguns produtos nas prateleiras. Sophie, posso falar com você? Claro, tia Deborah. Eu quero me desculpar. Eu estava errada sobre tudo isso. Você provou que tem mais sabedoria aos 7 anos do que eu aos 45. Sophie abraçou sua tia espontaneamente.
Está tudo bem, tia Débora. É assim que a família é. Às vezes nós discordamos, mas nós continuamos nos amando. Você me perdoa por tentar parar seu sonho? Eu te perdoei há muito tempo. Vovó sempre disse que guardar rancor só machuca quem o guarda. Débora começou a chorar. Sua avó realmente era especial e você herdou o melhor dela. A partir daquela conversa, Débora se tornou uma das maiores apoiadoras do projeto. Ela usou seu conhecimento imobiliário para ajudar outros idosos da região a organizar pequenos negócios para vender na loja de Sophie. No primeiro aniversário da loja, a celebração reuniu mais de 500 pessoas. Sophie, agora com 8 anos, cortou um bolo decorado com os desenhos originais de sua avó, Martha. Um ano atrás, muitas pessoas duvidaram que uma criança pudesse administrar um negócio. Ela disse em seu discurso de aniversário: "Mas eu nunca duvidei porque eu sabia que eu tinha a melhor orientação possível, os sonhos da minha vovó e o apoio de pessoas que acreditaram em mim." Michael, que estava na plateia, ficou comovido, lembrando-se daquela primeira manhã, quando Sophie apareceu em seu escritório com um pedido aparentemente impossível. Dr. Helena se aproximou de Sophie após a cerimônia. "Querida, eu tenho uma proposta para você." "O que é, Dr. Helena?" "Um grupo de investidores de outras cidades quer financiar a criação de outras lojas comunitárias baseadas no seu modelo. Você estaria disposta a supervisionar a expansão do projeto?" Sophie pensou cuidadosamente antes de responder. "Somente se cada nova loja for administrada por pessoas de sua própria comunidade como aqui. Eu não quero que se torne apenas um negócio comum. Eu quero que continue sendo sobre ajudar pessoas." "Perfeito. É exatamente isso que eles querem." Aos 8 anos, Sophie se tornou consultora para projetos comunitários em toda a região, mas ela sempre voltava para sua loja original todas as tardes, ajudando a senhorita Evelyn com os artesanatos e brincando com as crianças na área de recreação. "Senhorita Sophie", disse Gerald em uma dessas tardes, "posso fazer uma pergunta?" "Claro, Sr. Gerald, você não se arrepende de gastar tanto dinheiro neste projeto? Você poderia ter guardado tudo para quando você for adulta." Sophie olhou ao redor da loja movimentada. Viu idosos vendendo seus produtos com orgulho, crianças rindo na área de lazer, famílias comprando em um ambiente acolhedor. "Sr. Gerald, dinheiro guardado não faz ninguém feliz. Dinheiro usado para realizar sonhos e ajudar pessoas faz todo mundo feliz, incluindo quem o gastou." Gerald sorriu. Sua avó diria exatamente a mesma coisa. É porque eu aprendi com ela. Vovó sempre disse: "Nós não levamos nada desta vida, mas nós podemos deixar muito bem para trás." Naquela noite, quando a loja fechou, Sophie ficou alguns minutos sozinha no espaço que havia sido transformado pelo amor e determinação de 2 gerações de mulheres. Ela olhou para o retrato de Martha, que ela havia colocado na parede principal, e sussurrou: "Obrigada por me ensinar que os sonhos podem se tornar realidade quando você trabalha com amor, vovó. Nossa loja está fazendo exatamente o que você imaginou, unindo pessoas e espalhando alegria." Lá fora, Michael observava pela janela, enquanto esperava os pais de Sophie chegarem para buscá-la. Ele ainda estava impressionado com a transformação que uma menina de 7 anos havia causado, não apenas na loja, mas em toda a comunidade. Seu telefone tocou. Era outro gerente de banco de uma cidade vizinha. "Michael, eu ouvi sobre o projeto da menina que administra a loja comunitária. Nós temos uma situação similar aqui. Uma criança que herdou dinheiro e quer usá-lo para ajudar a comunidade. Você poderia nos guiar?" Michael sorriu. "Claro que eu posso, mas deixe-me avisar. Quando crianças decidem mudar o mundo, é melhor sair do caminho ou oferecer ajuda porque elas vão conseguir de um jeito ou de outro." A história de Sophie se espalhou para além de sua pequena cidade perto de Harbor Springs. Jornais regionais começaram a publicar histórias sobre a menina milionária que escolheu ajudar os outros em vez de gastar consigo mesma. Programas de televisão a convidaram para entrevistas, mas Sophie sempre dava as mesmas respostas.
Eu não fiz nada especial. Eu apenas cumpri o sonho da minha vovó. Qualquer um pode fazer a diferença quando eles decidem colocar o amor acima do dinheiro. 2 anos após a inauguração da loja, Sophie já havia ajudado a criar outros 5 espaços comunitários similares em cidades em toda a região. Cada um adaptado às necessidades locais, mas todos baseados no mesmo princípio, criando lugares onde pessoas de todas as idades se sentiam valorizadas e bem-vindas. O fundo gerenciado pela doutora Elela Nena e Michael havia crescido através de investimentos sábios. Paradoxalmente, quanto mais Sophie gastava ajudando os outros, mais dinheiro ela parecia ter. Os investimentos em projetos comunitários geraram retornos não apenas financeiros, mas também sociais. É como o vovô Arthur sempre disse, explicou Sophie durante uma entrevista para um jornal regional. Dinheiro é como uma semente. Se você a planta, ela cresce e dá frutos. Se você a guarda, ela apodrece e não serve para nada. A jornalista ficou impressionada com a sabedoria da menina. Com apenas 8 anos, você já transformou mais comunidades do que muitos adultos fazem em uma vida. Qual é o seu próximo plano? Eu quero abrir uma escola onde as crianças aprendam não apenas matemática e inglês, mas também como ser gentis, como ajudar outras pessoas, como transformar sonhos em realidade. Uma escola que a vovó Marta teria amado. E assim a menina que foi uma vez ridicularizada por querer comprar uma loja continuou a provar que nenhum sonho é grande demais quando você tem determinação, amor e as pessoas certas ao seu lado. A loja na Rua Magnólia se tornou um símbolo de que a mudança real começa com gestos simples de amor e que a idade nunca foi um obstáculo para aqueles que realmente querem fazer a diferença no mundo. Quando as pessoas perguntavam a Sophie qual era seu maior orgulho, ela sempre apontava para uma foto na parede da loja. Martha sorrindo enquanto organizava produtos nas mesmas prateleiras que agora abrigavam sonhos realizados. Meu maior orgulho é saber que a vovó estaria feliz, Sophie diria, porque no final não importa quanto dinheiro nós temos. O que importa é quantos corações nós podemos tocar e quantos sorrisos nós podemos criar. A história da menina que comprou uma loja se tornou lenda na pequena cidade perto de Harbor Springs. Mas sua maior lição transcendeu qualquer fronteira geográfica com amor, determinação e as pessoas certas ao nosso lado. Nenhum sonho é impossível de alcançar. Caro ouvinte, se você está gostando da história, por favor, tire um momento para curtir e especialmente se inscrever no canal. Isso realmente nos ajuda, que estamos apenas começando, agora continuando. 3 anos após aquela primeira visita ao banco, Sophie, agora com 10 anos, havia se tornado uma jovem empreendedora social reconhecida em toda a região. Sua rede de lojas comunitárias havia crescido para 12 estabelecimentos, cada um administrado localmente, mas seguindo os mesmos princípios de inclusão e respeito que Martha havia idealizado. O que mais impressionou visitantes e investidores foi como Sophie mantinha os pés no chão, apesar de todo o sucesso. Ela continuou frequentando a escola local, brincando com crianças de sua idade, e todas as tardes, sem exceção, passava algumas horas na loja original na Rua Magnólia. Esta loja é minha casa, ela explicou a visitantes curiosos. É aqui que tudo começou. É aqui que a vovó sonhou. É aqui que eu aprendi que o dinheiro só tem valor quando ele é usado para fazer o bem. Senhorita Evelyn, agora com 68 anos, havia se tornado uma espécie de segunda avó para Sophie. Juntas, elas desenvolveram programas onde idosos ensinavam artesanato para crianças, criando pontes entre gerações que fortaleciam toda a comunidade. Você sabe, Sophie, a senhorita Evelyn disse durante um desses workshops, sua avó sempre disse que o melhor legado que nós podemos deixar não é dinheiro, são valores e exemplos. Você está deixando um exemplo que inspirará futuras gerações. Gerald havia se transformado completamente. O homem que uma vez explorava funcionários agora era conhecido como o melhor chefe da cidade.
Ele havia até aberto um pequeno negócio próprio, sempre consultando Sophie sobre como tratar os funcionários de forma justa. Sophie me ensinou que quando você trata as pessoas bem, elas te retribuem com melhor trabalho, lealdade e respeito, ele diria a outros donos de negócios locais. Eu descobri que ser gentil é mais lucrativo do que ser ganancioso. Michael havia sido promovido a diretor regional do banco em grande parte devido ao sucesso das finanças do projeto através do fundo de Sophie. Ele desenvolveu uma linha de crédito especial para projetos comunitários baseada no modelo criado pela menina. Sophie provou que investimentos sociais podem ser tão lucrativos quanto investimentos tradicionais. Ele explicou em conferências sobre economia solidária. Às vezes, a sabedoria vem em pequenos pacotes inesperados. Dra. Elela Nena, embora oficialmente aposentada, havia se tornado uma mentora legal para dezenas de crianças em situações semelhantes às de Sophie. Ela criou um protocolo legal para proteger os ativos de menores órfãos, que foi adotado por tribunais em outros estados. O caso de Sophie me ensinou que nossa função como advogados não é apenas proteger direitos, mas também permitir que as pessoas façam o bem. Ela disse em palestras para estudantes de direito. Deborah havia se tornado uma das maiores defensoras do projeto. Ela usou sua experiência em imóveis para ajudar a expandir a rede de lojas comunitárias e frequentemente dava palestras sobre como as famílias podem apoiar os sonhos das crianças em vez de limitá-los. Eu quase cometi o erro de pensar que adultos sempre sabem mais que crianças. Ela admitiu publicamente. Sophie me ensinou que a sabedoria não tem idade e que às vezes nós precisamos da humildade para aprender com aqueles com menos anos de vida, mas mais clareza de propósito. Os pais de Sophie, Thomas e Sarah, haviam tomado uma decisão importante. Thomas deixou seu emprego na cidade vizinha e oficialmente se juntou ao projeto de sua filha como diretor administrativo da rede de lojas comunitárias. Sarah reduziu sua carga de trabalho para dedicar mais tempo ao desenvolvimento dos programas educacionais. Nossa filha nos ensinou que o sucesso profissional não vale nada se não estivermos juntos com nossa família e contribuindo para nossa comunidade, explicou Sarah. Nós decidimos construir nosso futuro ao lado dela, aprendendo e contribuindo para o projeto que ela desenvolve. A transformação da família Miller foi um dos aspectos mais bonitos de toda a história. Uma menina de 7 anos não apenas realizou o sonho de sua avó, mas também reuniu uma família que estava se afastando devido ao trabalho e ambições pessoais. Em uma tarde de quinta-feira, Sophie recebeu uma visita especial na loja. O prefeito James Brooks veio acompanhado por uma delegação de prefeitos de outras cidades e até um representante do governo estadual. Sophie, disse o prefeito, nós queremos propor algo muito especial. O governo estadual quer transformar seu modelo de loja comunitária em uma política pública oficial. Você seria uma consultora para sua implementação em 50 cidades em todo o estado. Sophie ouviu a proposta cuidadosamente, mas sua resposta surpreendeu os políticos presentes. Obrigada pelo convite, mas eu não posso aceitar. Por que não? Perguntou o representante do governo, visivelmente surpreso. Porque as políticas governamentais mudam a cada eleição. O que começou aqui não pode depender de políticos, precisa depender das próprias comunidades. O que você quer dizer? Cada comunidade precisa descobrir seus próprios sonhos e criar seus próprios projetos. Eu posso ajudar a ensinar o que eu aprendi, mas eu não posso impor o modelo da vovó Marta em lugares onde as pessoas têm necessidades diferentes. A sabedoria da resposta deixou os adultos em silêncio. Sophie havia entendido algo que muitos formuladores de políticas públicas levam décadas para aprender. Soluções reais nascem das comunidades, não são impostas de cima para baixo. Então, o que você propõe? Perguntou o prefeito. Que vocês criem um programa onde minha equipe e eu visitamos comunidades interessadas. Nós conversamos com as pessoas, entendemos as necessidades locais e as ajudamos a desenvolver seus próprios projetos.
Cada lugar terá sua própria versão da loja da vovó, adaptada ao que aquela comunidade realmente precisa. A proposta de Sophie foi aceita por unanimidade. Assim nasceu o Programa de Desenvolvimento Comunitário Martha Miller, que levaria o nome da avó de Sophie por todo o estado. Nos meses seguintes, Sophie e sua equipe visitaram dezenas de comunidades rurais e urbanas. Em cada lugar, eles passaram uma semana conversando com os moradores, entendendo as necessidades locais e ajudando a desenvolver projetos específicos. Em uma cidade de pescadores, eles ajudaram a criar um mercado cooperativo, onde os pescadores vendiam diretamente aos consumidores. Em uma comunidade rural, eles desenvolveram um sistema de permuta, onde os fazendeiros trocavam produtos sem usar dinheiro. Em um bairro urbano pobre, eles criaram uma oficina comunitária, onde os moradores consertavam eletrodomésticos e móveis. Cada lugar tem sua própria magia, Sophie explicou durante as viagens. Meu trabalho não é copiar a loja da vovó em todos os lugares. É sobre ajudar cada comunidade a descobrir sua própria versão do sonho da vovó. A abordagem personalizada de Sophie criou uma rede de projetos comunitários muito mais sólida e sustentável do que qualquer programa governamental padronizado poderia ter criado. Durante uma dessas viagens, Sophie conheceu Léo, um menino de 9 anos cuja história ecoava a dela própria. Léo havia herdado uma pequena quantia de seu avô e queria usar o dinheiro para criar uma biblioteca comunitária em sua aldeia, onde muitas crianças não tinham acesso a livros. As pessoas dizem que eu sou muito jovem para lidar com dinheiro, Léo disse a Sophie. Eu sei exatamente como você se sente, Sophie respondeu com um sorriso. Quer que eu te ajude a mostrar a eles que a idade não importa quando você tem um bom sonho? Sophie passou uma semana na aldeia de Léo, ajudando-o a desenvolver um plano para a biblioteca, conversando com adultos céticos e ensinando-lhe estratégias para lidar com a resistência familiar. A primeira coisa que você precisa entender, ela disse a Léo, é que os adultos não duvidam de você por malícia. Eles duvidam porque eles têm medo que você se machuque ou fale. Você precisa mostrar a eles que você tem um plano sólido e as pessoas certas para te ajudar. A biblioteca de Léo abriu 6 meses depois, tornando-se o centro cultural da pequena aldeia. Sophie havia encontrado seu primeiro sucessor, uma criança determinada a fazer a diferença em sua própria comunidade. Esta experiência deu a Sophie uma nova ideia. Criar uma rede nacional de crianças empreendedoras sociais que se ajudariam a desenvolver projetos comunitários. Adultos têm redes de negócios, políticos têm partidos, empreendedores têm associações. Ela explicou a seus pais. Por que crianças com grandes sonhos não podem ter sua própria rede de apoio? Assim nasceu a Rede Martha, uma organização nacional que identificava, apoiava e conectava crianças interessadas em projetos sociais. Sophie se tornou a presidente fundadora aos 10 anos de idade. A primeira reunião nacional da Rede Martha aconteceu na loja original na Rua Magnólia. 23 crianças de 7 a 15 anos de todo o país se reuniram para compartilhar experiências e planejar colaborações. Durante a reunião, Sophie fez um discurso que seria lembrado por todos os presentes. Vocês estão aqui porque, como eu, vocês acreditam que crianças podem fazer a diferença no mundo. Nós não precisamos esperar crescer para começar a ajudar os outros. Nós não precisamos de muito dinheiro. Nós não precisamos de poderes especiais. Nós apenas precisamos de amor em nossos corações e a determinação para não desistir de nossos sonhos. Cada um de vocês retornará à sua cidade com a missão de provar que a idade não importa quando você quer fazer o bem. E quando adultos duvidarem de vocês, lembrem-se que vocês têm toda uma rede de amigos que acreditam em vocês e estão prontos para ajudar. Vamos transformar os Estados Unidos em um país onde as crianças são ouvidas, respeitadas e apoiadas quando elas querem fazer a diferença. Vamos criar um país onde cada criança sabe que seus sonhos importam e podem se tornar realidade. O discurso foi gravado e viralizou nas mídias sociais.
O vídeo de uma menina de 10 anos falando sobre empoderamento infantil e responsabilidade social foi visto milhões de vezes e inspirou milhares de crianças em todo o país. Universidades começaram a convidar Sophie para dar palestras sobre empreendedorismo social. Pessoas de negócios queriam aprender sobre seus métodos de gestão participativa. Psicólogos estudaram como ela mantinha a humildade e o foco, apesar de todo o sucesso. Mas para Sophie, o reconhecimento externo nunca foi o mais importante. Sua maior satisfação permaneceu a tarde passada na loja na Rua Magnólia, conversando com a senhorita Evelyn, brincando com as crianças do bairro e organizando produtos nas prateleiras que haviam sido uma vez organizadas pelas mãos de sua avó. Você sabe por que eu nunca me canso deste lugar? Ela disse a Michael durante uma de suas visitas regulares. Por que, Sophie? Porque aqui eu lembro todos os dias onde tudo começou. Eu lembro que antes de ser a menina que criou uma rede nacional, eu era apenas uma menina que queria cumprir o sonho da vovó. E no fundo, eu ainda sou apenas isso. Michael sorriu. Em 3 anos de se conhecerem, Sophie havia crescido física e intelectualmente, mas ela manteve a mesma essência pura e determinada da menina que apareceu em seu escritório pedindo para comprar uma loja. Sophie, posso fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer? Claro, Sr. Michael. Você nunca quis gastar o dinheiro em você mesma. Brinquedos, roupas, viagens, essas coisas que crianças geralmente querem. Sophie pensou por alguns minutos antes de responder. Eu gasto dinheiro em mim mesma, mas o jeito que eu me divirto é vendo outras pessoas felizes. Meu brinquedo favorito é ver idosos orgulhosos vendendo seus artesanatos. Minha roupa favorita é ver crianças brincando em espaços seguros. Minha viagem dos sonhos é visitar comunidades que estão realizando seus próprios projetos. E você acha que sua avó estaria orgulhosa de você? Os olhos de Sophie se encheram de lágrimas, como sempre acontecia quando ela falava de sua avó. Eu acho que ela estaria orgulhosa não do dinheiro que eu gastei ou dos projetos que eu criei. Eu acho que ela estaria orgulhosa porque eu aprendi a lição mais importante que ela tentou me ensinar, que a verdadeira felicidade vem de ajudar outras pessoas. Naquela noite, quando a loja fechou, Sophie ficou alguns minutos sozinha, como ela sempre fazia. Ela olhou para o retrato de Marta na parede e sussurrou. Vovó, hoje marca 3 anos desde que eu comprei nossa loja. 3 anos desde que eu comecei a cumprir seus sonhos. Eu quero que você saiba que cada pessoa que sorri aqui, cada criança que brinca aqui, cada idoso que se sente valorizado aqui, carrega um pedacinho do seu amor. Você continua fazendo a diferença através de mim, através da senhorita Evelyn, através de todos tocados por sua gentileza. Eu prometo continuar cuidando de seus sonhos enquanto eu viver. Eu prometo ensinar a outras crianças que elas também podem fazer a diferença. Eu prometo nunca esquecer que o amor é sempre mais importante que o dinheiro. Lá fora, a senhorita Evelyn observava pela janela com um sorriso nostálgico. Aos 68 anos, ela havia visto muitas mudanças em sua vida, mas ela nunca havia testemunhado uma transformação tão bonita quanto a que uma menina de 7 anos havia causado em sua comunidade. Seu telefone tocou. Era sua neta que morava em outra cidade. Vovó, eu vi online que Sophie vai abrir uma nova loja comunitária daqui na nossa cidade. É verdade. É verdade, minha querida. A Rede Marta está se expandindo por todo o país. Vovó, eu quero fazer parte do projeto. Eu tenho 14 anos e eu sempre quis fazer algo para ajudar nossa comunidade. Você acha que Sophie me aceitaria na equipe? Senhorita Evelyn sorriu, lembrando-se de uma conversa recente com Sophie, sobre como o exemplo de uma criança pode inspirar outras crianças a também fazer a diferença. Querida Sophie, sempre diz que a Rede Marta existe exatamente para jovens como você que querem transformar sonhos em realidade. Amanhã eu falarei com ela e arranjarei uma conversa para você. Depois de desligar, a senhorita Evelyn refletiu sobre como a história de Sophie
havia se tornado muito maior do que o cumprimento do sonho de Martha. Havia se tornado um movimento nacional de empoderamento infantil e transformação comunitária. Na manhã seguinte, Sophie chegou à loja como ela sempre fazia, mas encontrou uma surpresa esperando por ela. Havia uma fila de mais de 50 pessoas na porta, todos segurando cartazes e faixas de celebração. "O que está acontecendo?" Ela perguntou a Gerald, que estava abrindo a loja. "Surpresa!" Todos gritaram de uma vez. Parabéns pelos 3 anos da loja. A comunidade havia se organizado secretamente para fazer uma festa surpresa em homenagem ao 3º aniversário da loja comunitária. Havia idosos que vendiam artesanato na loja, crianças que brincavam na área recreativa, mães que compravam regularmente e até pessoas de outras cidades que haviam sido inspiradas pelo projeto. Michael se aproximou de Sophie com um envelope em suas mãos. "Sophie, em nome de toda a comunidade, nós queremos te apresentar este certificado de reconhecimento como cidadã honorária de nossa cidade. Você transformou nossa comunidade de uma forma que nenhum adulto jamais conseguiu." Dr. Elanena Sterling se juntou ao grupo. "E eu tenho outra surpresa. O Tribunal de Justiça Estadual criou o Prêmio Martha Miller para jovens que se destacam em projetos sociais. Você é a primeira vencedora." Mas a surpresa que mais emocionou Sophie foi quando seus pais apareceram carregando um quadro emoldurado. Era uma foto ampliada de Martha sorrindo junto com uma placa que dizia Martha Miller, a mulher cujos sonhos mudaram uma comunidade inteira. "Nós vamos pendurar esta foto na entrada da loja", disse Sarah, "para que todos que entrarem aqui saibam que tudo isso começou com os sonhos de uma mulher especial que nunca parou de acreditar em um mundo melhor." Sophie não pôde conter suas lágrimas. Ver sua comunidade reunida, celebrando não apenas seu trabalho, mas especialmente a memória e o legado de sua avó, foi o presente mais precioso que ela poderia receber. "Obrigada a todos", ela disse com uma voz embargada. "Mas este projeto nunca foi apenas meu. Foi de todos nós. Cada pessoa que acreditou, que apoiou, que participou, que comprou um artesanato, que trouxe uma criança para brincar aqui, foi parte desta conquista." Vovó Martha sonhava com um lugar onde as pessoas se sentissem em casa, onde todos fossem tratados com respeito, onde diferentes gerações pudessem se encontrar e apoiar umas às outras. Vocês fizeram esse sonho se tornar realidade, não apenas aqui, mas em dezenas de outras comunidades. Hoje, enquanto completo 10 anos, eu posso dizer que a melhor herança que eu recebi não foi o dinheiro do vovô Arthur. Foi o exemplo da vovó Martha, o amor de meus pais, a amizade da senhorita Evelyn, a transformação do Sr. Gerald, a sabedoria da doutora Eleanor, a confiança do Sr. Michael e o carinho de todos vocês. Eu prometo continuar honrando este legado pelo resto da minha vida. Eu prometo continuar provando que a idade não importa quando você tem amor em seu coração e determinação para fazer a diferença. O discurso foi interrompido por uma ovação que durou vários minutos. Pessoas estavam chorando, se abraçando, celebrando. A loja na Rua Magnólia havia se tornado muito mais do que um ponto comercial. Era o símbolo de uma comunidade unida e fortalecida. Naquela tarde, após a festa, Sophie se reuniu com um grupo de jornalistas que haviam chegado para cobrir o aniversário da loja. Entre eles estava um repórter de uma revista nacional muito conhecida. "Sophie, nossa revista quer fazer uma matéria especial sobre você. Uma história de capa sobre a menina que revolucionou o empreendedorismo social nos Estados Unidos." "Eu posso participar", Sophie respondeu. "Mas com uma condição, qual é? A história não pode ser apenas sobre mim. Ela tem que falar sobre a vovó Martha, sobre a senhorita Evelyn, sobre o Sr. Gerald, sobre toda a comunidade. Ela tem que mostrar que a transformação social acontece quando as pessoas trabalham juntas, não quando uma pessoa trabalha sozinha." O jornalista ficou impressionado com a maturidade da resposta.
Nós concordamos, mas você não está curiosa para saber o alcance nacional do seu trabalho? Crianças em todo o país estão criando projetos inspirados no seu exemplo. Os olhos de Sophie brilharam. Posso conhecer algumas dessas crianças? Claro. Na verdade, nós gostaríamos de propor algo especial. Que tal fazer uma viagem pelo país visitando projetos criados por crianças inspiradas por você? Seria uma reportagem séria sobre a nova geração de empreendedores sociais americanos. Sophie ficou animada com a ideia, mas sua primeira preocupação foi prática. Posso levar a senhorita Evelyn comigo? Ela sabe muito mais sobre gestão comunitária do que eu, e seria injusto viajar sem ela. A generosidade de Sophie em sempre incluir os outros em suas oportunidades havia se tornado uma de suas características mais marcantes. Mesmo sendo o centro das atenções, ela sempre fazia questão de compartilhar os holofotes com aqueles que a haviam ajudado. A viagem foi planejada para as férias escolares. Sophie, a senhorita Evelyn e uma equipe de jornalistas visitariam 10 estados, aprendendo sobre projetos criados por crianças inspiradas pela história da loja comunitária. Antes da viagem, Sophie organizou uma reunião com toda a sua equipe na loja na Rua Magnólia. Eu estarei fora por um mês, ela disse. Eu confio em todos vocês para cuidar de tudo aqui. O Sr. Gerald será o gerente responsável. A senhorita Evelyn supervisionará os artesanatos via videoconferência. Meus pais cuidarão da parte administrativa. A doutora Eleanor resolverá questões legais. E o Sr. Michael monitorará as finanças. Sophie disse. Gerald, você não tem medo de deixar tudo isso em nossas mãos por tanto tempo? Medo. Sr. Gerald, vocês são as pessoas em quem eu mais confio no mundo. Esta loja não é minha propriedade privada. É nosso projeto conjunto. Eu tenho certeza que quando eu retornar, eu encontrarei tudo funcionando ainda melhor do que quando eu parti. A confiança de Sophie em sua equipe refletia sua filosofia de liderança colaborativa. Aos 10 anos, ela havia aprendido que verdadeiros líderes não controlam tudo, mas capacitam outras pessoas a fazer seu melhor trabalho. A primeira parada da viagem foi em uma pequena cidade em Ohio, onde uma menina de 8 anos chamada Lily havia criado uma cooperativa de doces caseiros administrada por mulheres na comunidade. Sophie! Gritou Lily quando ela viu sua inspiração chegando. Eu não posso acreditar que você está realmente aqui, Lily. Eu ouvi sobre sua cooperativa e eu fiquei impressionada. Você pode me mostrar como ela funciona? Lily levou Sophie para ver a cozinha comunitária onde 15 mulheres produziam doces tradicionais de Ohio. O projeto havia começado quando Lily notou que muitas mães em seu bairro sabiam fazer doces deliciosos, mas não tinham como vendê-los. Eu pedi a meu pai para me ajudar a alugar esta cozinha e comprar o equipamento, explicou Lily. Agora as tias do bairro fazem os doces aqui e eu ajudo a vendê-los na escola, na igreja, em festivais da cidade. E como você aprendeu sobre cooperativas? Perguntou a senhorita Evelyn, impressionada com a sofisticação do projeto. Eu pesquisei online. Eu vi que Sophie sempre falava sobre trabalhar juntos. Então eu procurei como as pessoas podem trabalhar juntas de forma organizada. Eu descobri as cooperativas e pensei que era perfeito para nosso projeto. Sophie ficou comovida ao ver como Lily havia adaptado os princípios da loja comunitária às necessidades específicas de sua região. A cooperativa não era uma cópia do projeto original, mas uma evolução criativa baseada nos mesmos valores. Lily, você me ensinou algo muito importante hoje, disse Sophie. O quê? Que cada comunidade encontra seu próprio jeito de fazer o bem. Você pegou a ideia básica de pessoas trabalhando juntas e criou algo completamente novo. Isso é incrível. Durante a visita, Sophie também conheceu outras crianças da região que haviam criado projetos inspirados na história de Lily. Um menino de 9 anos havia organizado um clube de leitura para crianças que não tinham livros em casa. Uma menina de 11 anos havia convencido comerciantes locais a criar um programa de desconto para famílias de baixa renda. É como se uma faísca tivesse se espalhado, observou a senhorita Evelyn. Uma criança inspira outra,
que inspira outra, e assim cresce. A segunda parada foi em Nova Orleans, onde um menino de 12 anos chamado Caleb havia criado um projeto musical para crianças em bairros carentes. Caleb havia visto uma reportagem sobre Sophie na televisão e decidido que ele também queria fazer a diferença em sua comunidade. Minha paixão é música, Caleb explicou a Sophie. Mas muitas crianças aqui nunca tiveram a chance de aprender um instrumento. Então eu criei um projeto onde músicos locais ensinam de graça, em troca de eu ajudar a organizar apresentações para eles. O projeto de Caleb havia transformado um espaço abandonado em uma escola de música comunitária. 50 crianças estavam aprendendo violão, bateria, teclado e canto com profissionais que se voluntariavam algumas horas por semana. Caleb, como você conseguiu convencer os músicos a participar? Perguntou Sophie. Foi difícil no começo. Muitos pensaram que um garoto não conseguiria lidar com a organização. Mas então eu mostrei a eles um plano de como eu poderia ajudá-los a conseguir mais trabalho organizando festas e eventos. Quando eles viram que era bom para todos, eles começaram a se juntar. Durante a visita, Caleb organizou um show especial onde as crianças do projeto apresentaram músicas que eles haviam aprendido. Sophie ficou comovida, vendo como a música havia mudado a vida daquelas crianças, dando a elas uma forma positiva de expressão e um senso de futuro. Caleb, seu projeto me ensinou que fazer a diferença não é apenas sobre dinheiro ou negócios, Sophie disse depois do show. É sobre descobrir o que você ama e encontrar uma maneira de usar isso para ajudar outras pessoas. A terceira parada foi no Texas, onde gêmeas de 9 anos, Mia e Chloe, haviam criado uma horta comunitária em um terreno baldio em seu bairro. As meninas haviam sido inspiradas pela história de Sophie a convencer a prefeitura local a fornecer a terra e ajudar com sementes e ferramentas. Nosso bairro nem sequer tinha vegetais frescos para comprar, explicou Mia. Tudo vinha de longe e custava muito. Então nós vimos sua história online e pensamos se Sophie conseguiu comprar uma loja, nós podemos plantar uma horta, acrescentou Chloe. A Horta das Gêmeas havia se tornado um modelo de agricultura urbana comunitária. 20 famílias participavam do projeto, cada uma responsável por um canteiro, mas todas compartilhando ferramentas, conhecimento e colheitas. A melhor parte, disse Mia, é que agora os vizinhos se conhecem e se ajudam. Antes, todos ficavam trancados em suas casas. Agora, todos se encontram aqui na horta para conversar e trocar ideias. Sophie ficou impressionada com como as gêmeas haviam criado não apenas um projeto de agricultura urbana, mas também um espaço de encontro comunitário. A horta havia se tornado o coração social do bairro. Mia e Chloe, vocês me ensinaram que a transformação comunitária pode começar com algo tão simples quanto plantar uma semente, disse Sophie, e que quando as pessoas trabalham a terra juntas, elas também criam raízes de amizade. Cada parada da viagem revelou uma nova faceta do movimento que havia sido inspirado pela história de Sophie. Em Nova York, ela conheceu um menino que havia criado uma biblioteca comunitária em uma favela. Na Flórida, ela visitou uma menina que organizou um programa de reciclagem administrado por crianças. No Alasca, ela aprendeu sobre um projeto onde crianças indígenas ensinavam artesanato tradicional a turistas, gerando renda para suas comunidades. A senhorita Evelyn Sophie disse durante o voo de volta para casa: cada criança que nós conhecemos me ensinou algo novo sobre fazer a diferença. O que você aprendeu, querida? Eu aprendi que não existe uma única maneira certa de ajudar outras pessoas. Cada pessoa encontra seu próprio caminho baseado no que elas amam, no que sua comunidade precisa e no que elas têm disponível para oferecer. Eu também aprendi que minha história não é especial porque eu comprei uma loja. É especial porque ela inspirou outras crianças a acreditar que elas também podem fazer a diferença, cada uma à sua maneira. E eu aprendi que a vovó Marta não sonhava apenas com uma loja.
Ela sonhava com um mundo onde as pessoas se ajudavam, onde as crianças eram ouvidas e respeitadas, onde as comunidades eram unidas e fortes. E esse sonho está se espalhando por todos os Estados Unidos. Senhorita Evelyn sorriu, comovida pela maturidade e sabedoria de Sophie. Sua avó ficaria tão orgulhosa de ver como seu sonho se multiplicou e se espalhou. Você não apenas cumpriu o sonho de Martha, você o transformou em um movimento nacional. Quando eles voltaram para sua cidade, Sophie encontrou a loja na rua Magnólia funcionando perfeitamente. Gerald havia implementado algumas melhorias na organização dos produtos. Seus pais haviam expandido os programas educacionais. Toda a equipe havia trabalhado com dedicação durante sua ausência. Como foi a viagem? Perguntou Michael assim que ele ouviu que Sophie havia retornado. Incrível! Eu conheci dezenas de crianças fazendo projetos maravilhosos. E você sabe o que mais me impressionou? O quê? Nenhuma delas estava copiando o meu projeto. Elas estavam todas criando seus próprios projetos, usando suas próprias paixões e talentos para ajudar suas comunidades. É exatamente isso que eu queria que acontecesse. A história sobre a viagem foi publicada como uma série especial na Revista Nacional. As histórias dos jovens empreendedores sociais inspiraram milhares de leitores em todo o país. O movimento iniciado por Sophie havia se tornado oficialmente um fenômeno nacional. Universidades começaram a estudar o efeito Sophie. Como a história de uma criança havia inspirado uma geração inteira de jovens empreendedores sociais. Psicólogos pesquisaram os fatores que permitiram a Sophie manter a humildade e o foco apesar de todo o sucesso. Educadores desenvolveram currículos baseados nos princípios de empoderamento infantil que ela demonstrou. Mas para Sophie, o verdadeiro sucesso não estava no reconhecimento acadêmico ou na fama nacional. Estava nas cartas que ela recebia semanalmente de crianças contando a ela sobre seus próprios projetos. Estava nos convites para inaugurações de novas iniciativas comunitárias criadas por jovens. Estava na certeza de que ela havia ajudado a criar um movimento que continuaria crescendo muito além de sua participação individual. Você sabe qual é o meu maior orgulho? Ela disse a seus pais durante o jantar em uma quinta-feira comum. O que, querida? É saber que se eu parasse todo o meu trabalho amanhã, o movimento continuaria. Há centenas de crianças em todos os Estados Unidos fazendo projetos incríveis. E elas não precisam de mim para continuar. Elas aprenderam que elas podem fazer a diferença sozinhas. Isso não te deixa triste? Perguntou Sarah, sabendo que você não é mais indispensável. Isso me deixa feliz, respondeu Sophie com um sorriso radiante. Porque isso significa que eu consegui ensinar o que a vovó Martha me ensinou. Que fazer o bem é contagioso. Uma pessoa ajuda a outra que ajuda a outra. E assim se espalha para lugares que você nem consegue imaginar. Naquela noite antes de dormir, Sophie abriu seu diário e escreveu: Querido diário, hoje marca 4 anos desde que eu comprei a loja da vovó. 4 anos desde que eu comecei a fazer o sonho dela se tornar realidade. Mas eu descobri algo incrível. Quando você realiza um sonho com amor, ele não termina. Ele se transforma em uma semente para outros sonhos que crescem em outros corações, que se espalham para outros lugares. Vovó Martha sonhava com uma loja onde as pessoas seriam felizes. Hoje nós temos centenas de projetos em todos os Estados Unidos, onde crianças estão fazendo as pessoas felizes, cada uma à sua própria maneira. O sonho da vovó se multiplicou e se tornou muito mais do que ela jamais imaginou. Eu aprendi que o verdadeiro sucesso não é quanto dinheiro você tem, quantas pessoas te conhecem ou quantos prêmios você ganha. O verdadeiro sucesso é quantas outras pessoas você inspira a também fazer o bem. É quantos sorrisos você pode criar, quantos sonhos você ajuda a se tornarem realidade. Quantas comunidades você ajuda a se tornarem mais unidas? Obrigada, vovó Martha, por me ensinar que o amor multiplicado é sempre melhor do que o dinheiro guardado.
Obrigada por me mostrar que uma criança também pode mudar o mundo, contanto que ela tenha a coragem de tentar e boas pessoas para ajudar ao longo do caminho. Eu prometo continuar honrando seu legado. Mas agora eu sei que eu não tenho que fazer isso sozinha. Há toda uma geração de crianças fazendo a mesma promessa. Cada uma em sua própria cidade, cada uma com seus próprios sonhos de fazer o bem. E assim a menina que foi uma vez ridicularizada por querer comprar uma loja, continuou provando que nenhum sonho é impossível quando você tem amor em seu coração, determinação em sua alma e a sabedoria de saber que fazer o bem é sempre melhor quando feito junto com outras pessoas. Fim da história. Esta foi uma história ficcional criada para tocar nossos corações. Agora nos diga o que você pensou. Você acredita que crianças podem fazer a diferença? Qual parte te emocionou mais? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para você não perder outras histórias inspiradoras.